2 Samuel 23, 13. Pai amado, obrigado por esse tempo, por esse momento, onde nós vamos ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, nos direciona, nos guia, abre o nosso entendimento e que o Senhor possa cumprir o Teu propósito, pela qual esta palavra está sendo enviada para o Teu povo, Senhor. Assim eu oro, peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Encontrou aí? Glória a Deus. 2 Samuel 23, 13. Também 3 dos 30 cabeças vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estavam então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui fala de um momento, da história de Davi, é como se abrisse um parênteses para contar dos grandes feitos que alguns homens fizeram enquanto Davi reinava. Davi formou um exército, dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão, no tempo em que ele estava sendo perseguido por Saul, e depois também pelo seu próprio filho, Absalão, se fez rei, e Davi passou momentos difíceis. Mas nesse tempo, que era um tempo de guerra, Davi estava refugiado nessa caverna, e Belém estava cercada pelos inimigos, pelos filisteus. Belém bem coladinho de Jerusalém, E ali o texto diz que havia uma cisterna, um poço. A cisterna era um poço normalmente cavado na rocha, cavado em lugar pedregoso, e, claro, para armazenar água, mas também quando estas cisternas secavam, eram utilizadas como prisão. No entanto, que José foi lançado numa cisterna, Jeremias também lançado em uma, era usada como prisão. Mas aqui, essa cisterna, ou este poço que estava em Belém, dava água boa. E pelo jeito era água muito boa, porque Davi, ele deseja beber dessa água. Interessante, Ele está lá na caverna de Adulão, e ele começa a lembrar da água. Não sei se a água que ele estava bebendo era ruim, era uma água barrenta, eu não sei que fonte ele estava bebendo, mas ele sente saudade da água que estava na porta da entrada ali nesse poço, nessa cisterna em Belém. E ele tem desejo, e ele manifesta esse desejo. Então estes homens, estes valentes, 3 valentes, eles têm uma atitude. Repita comigo, atitude. Atitude. O que é atitude? É um ato, uma ação. Agora, muitas das atitudes que nós temos, muitas das vezes, elas ocorrem por uma obrigação. A gente faz muita coisa que não quer fazer, sim ou não? Sim, Principalmente quando você está no trabalho, ou na sua casa, tem coisas que você tem que fazer. E tem coisas que são ordenadas para você fazer. Então, quando você recebe uma ordem, você recebe ali uma missão para cumprir, você tem que cumprir e fazer,
querendo ou não querendo, né? Então, se não levantar de manhã e não tiver que correr atrás e trabalhar e fazer as coisas, muita coisa você não quer. Você quer se deixar, né? Sombra e água fresca, não é verdade? Oh, glória! Mas a gente tem que ter atitudes, e muitas das atitudes, elas são oriundas da necessidade ou de uma ordem, quando alguém manda você fazer alguma coisa. Aí você tem que fazer. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que Davi desperta um desejo de beber a água, e não é uma água que estava de fácil acesso, não tinha torneira, né? Era uma água de uma cisterna de uma cidade que estava cercada com o exército inimigo. Simples assim. O Davi poderia desejar água de um monte de lugar, mas ele queria aquela água. E os valentes de Davi, então, têm uma... Ainda bem que você está ligado. Tem uma atitude, uma iniciativa. E o que é mais bonito e louvável aqui é que eles não receberam uma ordem de Davi. Davi poderia falar assim: estou com a vontade de beber a água da cisterna que está lá na porta, né, da entrada de Belém. É aquela água que eu quero, daquela cisterna. Valentes, tem uma missão para vocês. Vão lá buscar água para mim. Opa, é uma ordem do comandante, então tinha que cumprir. Querendo ou não querendo. Mas não foi assim que aconteceu. O Davi expressa o desejo e eles então têm uma atitude. Uma atitude sem obrigação. E é isso que é o que é mais lindo, porque tem coisa que a gente faz porque tem que fazer, tem coisa que nós fazemos porque recebemos ordens para fazer, mas tem coisas que nós fazemos porque nós queremos fazer. Não existe obrigação, não existe ordem, existe simplesmente uma motivação interna para realizar algo. E é isso que é bonito, porque aqui traz uma característica de um valente. Eles se despertam aí, com certeza eles tinham ali uma estratégia, eram homens experimentados em guerra, mas eles vão enfrentar um exército inimigo para buscar água, para satisfazer o desejo do seu comandante, do seu rei, sem nenhuma obrigação de fazer. Davi nem sabia o que eles iam fazer. Mas eles fizeram. Cruzaram as linhas inimigas, colocando em risco as suas próprias vidas para pegar água para Davi. Essa é uma característica de um valente. Fala aí para o seu irmão. Você é valente? Pergunta para ele aí. Hein? Tem iniciativa ou tem que mandar? Tudo tem que mandar, se não mandar, não faz. Não, iniciativa para poder conquistar coisas, alcançar coisas, atitude. E isso é uma característica do valente. Uma atitude para buscar água. Nós vamos falar de água hoje. Eu quero pedir auxílio aí da nossa mesa. Tudo bem aí, mesa? Coloca um texto para mim, por gentileza. Gênesis capítulo 2, versículo 10. Vamos acompanhar juntos aqui. Aqui é a criação de Deus. Deus criou a terra, né? Aí ele vai criar um jardim. Ele vai criar um jardim. E esse jardim chama Éden. A palavra Éden significa lugar de delícias. Lugar de prazer pleno. E saía, o que saía do Éden? Um rio para regar o jardim. É interessante que Deus cria o jardim e Deus então cria uma fonte ali. Deus cria ali um rio, nascia dali.
e corria. Nascia do Éden e corria. Coloca outro para mim, por gentileza, Sabrina. Ezequiel 47. Aleluia. Versículo 1. Aqui é uma visão que o profeta Ezequiel está tendo de um templo que ainda não foi construído, né? Alguns acreditam que esse templo se refere à própria igreja, à própria construção de Deus. Diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. As águas saíam do templo. Então, toda vez que Deus está falando do lugar da presença dele, está ligado com uma nascente, com uma fonte. Coloca, por gentileza, Sabrina, Apocalipse, capítulo 4. Versículo 6. E havia diante do trono, aqui é o João já tendo a visão do trono de Deus, ele é arrebatado em espírito e está nos céus, olhando para o trono de Deus, escrevendo o que ele está vendo. Havia diante do trono um mar de vidro. Não que era um mar de vidro, mas é o que parecia como vidro. Ele diz, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, e aí vai falar dos animais, né, dos seres celestiais, né? Agora, coloca, Sabrina, por gentileza, o Apocalipse 22, versículo 1. Aqui ele está fechando a visão do Apocalipse e ele está falando, ele está vendo os céus, né, o fim, o novo céu, a nova terra, o trono, a presença de Deus, e ele diz, mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Da onde procedia? Do trono de Deus e do Cordeiro. Cordeiro aqui é Jesus. Então, a água, a fonte, sempre ligado à presença de Deus, ao lugar de delícias, ao trono de Deus, à casa de Deus. Aonde Deus está, ali está uma fonte de água. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, me ajuda mais um pouquinho, Sabrina. Coloque em João, capítulo 7, versículo 37. Eu já quero chamar o grupo de louvor, por gentileza. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, o que tem que fazer? Vou lá no bebedouro. Não. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a quem? A Jesus. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão da onde? Do seu ventre. Algumas traduções vai dizer, do seu interior. Agora, põe o 39. E isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
Sabe o que é extraordinário aqui? Que você vai olhando, né, de Gênesis, passando pelos profetas, chegando em Apocalipse, você vai vendo Deus mostrando para nós que da presença dele flui um rio de água viva, da presença dele flui uma fonte. Então Deus mostrou o Éden, Deus mostrou o templo, Deus mostrou o trono. E em todos eles havia uma fonte. E Jesus traz a revelação disso. Porque a gente fica pensando, o templo é algo distante, ou é a igreja, o trono de Deus está lá nos céus, lá nas alturas, no terceiro céu, sim. Mas sabe o que Deus faz? Aleluia. Vem aqui, Roberley, por gentileza. Vou usar ele como exemplo aqui. Deus pegou o trono dele, a presença dele, e colocou dentro do homem. Vou repetir. Deus pegou o trono, Deus pegou o Éden, Deus pegou o templo, Deus pegou a presença e colocou dentro do homem. Obrigado, Roberley. Dentro do homem. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aonde está o trono? Está lá no céu, presbítero. Está lá. Mas sabe onde ele está também? Aonde ele está? Aonde ele está? Ah, se eu fosse você, eu colocava a mão no peito. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Ele está aí dentro de você. Se você creu em Jesus como Senhor e Salvador, o trono está aí dentro. A presença está aí dentro. E a fonte, aonde é que ela está? Aonde que eu vou buscar água? Quem é essa fonte? É interessante que quando Davi deseja da água de Belém, Belém significa a casa do pão. A cisterna, se você prestou atenção no versículo, senão você pode ler ele novamente. Vamos colocar lá, vai. Por gentileza, Sabrina. Coloca o texto de Samuel novamente aí para nós. 2 Samuel 23:15. Quando Davi tem o desejo da água, e Davi teve desejo, diz: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto aonde? Aonde que está junto? Oh, meu Deus do céu. Quem é a porta? Jesus é a porta. Dos umbrais da porta do templo fluíam as águas da vida. Da porta, do lado da porta tem a fonte. Do lado da presença tem a fonte. Aonde é que está a presença? Aonde é que está? Aonde é que está? Dentro de você. Só que muitas das vezes, irmãos, sabe o que acontece? Uma fileira de inimigos em volta do seu íntimo, do seu espírito, do seu coração, como diz a Bíblia. Muitas das vezes os filisteus, eles ficam em volta, querendo impedir que você chegue à fonte. Mas fala aí para o seu irmão, mas você é valente. E valente não precisa mandar. Ele faz, ele tem o quê? Atitude. Valente se desperta para satisfazer o desejo do rei. E o desejo do rei é beber da água viva. E você precisa vencer as linhas inimigas. Tem muitos inimigos que ficam ali querendo tomar essa fonte. Pensamentos ruins,
pecados, baixa estima, depressão, tantas coisas, preocupações, ansiedade, medo, e os inimigos vão se colocando em volta da fonte, né? Impedindo que você chegue à fonte. É como se fossem barreiras que vão se formando dentro de você, para que você não chegue na fonte. Vamos ficar de pé. Muitas vezes nós estamos querendo uma ação externa de Deus. Que Deus venha, envie o anjo, envie o profeta, coisas externas. Não, mas é de dentro para fora. É de dentro para fora. O Éden está dentro de você. A presença já está aí. A fonte já está aí. Mas existem muitos inimigos que você tem que vencer, que você tem que superar para chegar à fonte. Oh, Senhor. Aleluia. Ai, eu não sinto mais a presença de Deus. É que está cheio de inimigo aí, meu filho. Estou falando de demônio, não estou falando de possessão, mas estou falando de impedimentos que nós mesmos vamos criando e nós precisamos romper. Quando você olha para o texto de Samuel, o versículo 16, coloca, Sabrina, por favor, 2 Samuel 23:16. E aqueles 3 poderosos, gostei dessa tradução aqui, poderosos, valentes, o que eles fizeram? Eles romperam. Eles romperam. Eles romperam com o desânimo, eles romperam com o cansaço, eles romperam com o sofrimento, com a dor, com o medo, com tantos sentimentos que estavam ali. Eles romperam, eles romperam, eles romperam. Deus te chamou para romper. Você é poderoso, você é valente, você vai chegar até essa fonte. Aleluia, vamos adorá-lo. Oh, aleluia. Se eu fosse você, já começava a orar aí. Oh, aleluia.